Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Vamos iniciar as nossas atividades de hoje fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre e amigo maior, e aos bons amigos da espiritualidade, rogando a todos que nos inspirem, que nos iluminem, que nos auxiliem a ter olhos e ouvidos atentos para todos os ensinamentos que serão trazidos nesta preleção de hoje e que tenhamos também a inspiração e a sabedoria para colocar em prática cada um desses ensinamentos. Que assim seja. A preleção de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 11 a 15, e o capítulo trata sobre amar ao próximo como a si mesmo. Como sabemos, Jesus resumiu os mandamentos da lei mosaica numa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apesar desse resumo parecer simplificar o nosso caminho para alcançarmos a tão desejada evolução, ele de fato aponta não apenas para as atitudes contidas nos 10 mandamentos, mas destaca um esforço bem maior no que se refere ao nosso caráter, o nosso comportamento, ou seja, quem somos, como nos relacionamos com os outros e como estamos presentes no mundo. Amar a si próprio passa a ser uma condição essencial para que se possa então amar ao próximo. E para que isso aconteça, é indispensável conhecer-se a si mesmo, tarefa que não costuma ser fácil e muito menos simples. Além disso, a forma do meu auto-amor é o que configura a forma do meu amor para com os outros. Assim, se eu mantenho um amor torto por mim mesmo, ou seja, algo excessivamente tolerante ou excessivamente intolerante, também manifestarei uma forma torta de amar o outro. Pior ainda, se eu não me amo, por mais que me esforce para dedicar esse afeto e todas as ações que dele derivam para qualquer outra coisa ou ser que estejam fora de mim, o resultado sempre será uma forma hipócrita de afeto. Assim, começamos a nos deparar com nossas imperfeições e a necessidade de saber como lidar com elas, o que fazer delas, como superá-las. As instruções dos Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo são excelentes alertas. Nos 2 primeiros tópicos que vamos versar hoje, Emmanuel e Pascal vêm nos chamar a atenção para o egoísmo, uma forma de amor exagerado ligado aos próprios interesses. Um exclusivismo, um orgulho, presunção, onde a pessoa se toma como referência para tudo e fica estabelecida a falta de consideração com o outro. Esse é o egoísmo. Essa é a chaga que não permite a evolução do nosso planeta, já que é a partir dele, do egoísmo e também do orgulho, que acontecem tantas mazelas nas relações humanas, na sociedade e na humanidade como um todo. É por conta do egoísmo que não vemos a dor e o sofrimento pelo qual passa o nosso irmão, e por conta do orgulho não conseguimos admitir a existência desse mal em nós. O Espírito Emmanuel, em 1861, deixa em sua mensagem um alerta sobre a grande necessidade de todos nós que nos intitulamos cristãos, seguidores dos ensinamentos do Mestre Nazareno, voltarmos nossa força e nossa coragem contra o egoísmo. Ele destaca que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. De fato,
olhar para dentro de si e reconhecer as próprias deficiências é, na maioria das vezes, uma das mais dolorosas jornadas que o indivíduo pode empreender para encontrar a libertação através da verdade. Não falamos aqui dessas pseudo-verdades que, pelo orgulho e egoísmo, atendem apenas aos interesses próprios, mas da verdade universal, que tem como base as leis morais, leis divinas, que são imutáveis e, portanto, não se adaptam às vaidades e vontades individuais. Emmanuel chama ainda o egoísmo de monstro devorador de todas as inteligências, já que ele ataca a verdade e distorce a realidade segundo a vontade da pessoa egoísta. Desta feita, surgem comportamentos como o preconceito, a injúria, a maledicência, as negações, a intolerância, a exclusão, ou seja, falhas de caráter, de crenças e de valores irreais que geram atitudes e pensamentos opostos ao amor incondicional que devemos dedicar uns aos outros, conforme foi ensinado e exemplificado por Jesus, como caminho para nossa evolução e nossa felicidade. O egoísmo é, portanto, o antagonista da caridade. Pascal, outro espírito protetor que traz a sua mensagem no capítulo que estamos versando, aponta que precisamos lutar contra a couraça que nos impede de sensibilizarmos com as dores e sofrimentos dos nossos irmãos. Uma couraça que atravanca a solidariedade, a empatia e, principalmente, a caridade. Ele ressalta que a dureza de nossos corações mata os bons sentimentos. Meus irmãos, minhas irmãs, neste período da pandemia de Covid-19, fomos todos convocados a olhar para além de nós mesmos e entender que os resultados de tudo isso pelo que passamos e que ainda enfrentamos enquanto humanidade terrestre é resultado das ações individualistas. Cada um de nós é corresponsável pelo todo. Diferente do que deveríamos fazer, aparentemente os olhos, ouvidos e corações se fecharam mais ainda. O egoísmo e os interesses particulares tomaram conta de todo o cenário mundial. Raríssimas situações provocaram algum tipo de comoção cujo efeito durou muito pouco. E há muito tempo não víamos tantas pessoas em situação de miséria, abandono e desolação. Pascal é enfático em sua mensagem. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Sem a caridade não haverá tranquilidade nem segurança na sociedade. Sem a caridade, o orgulho e o egoísmo abrem espaço para aqueles que se acham espertos, que querem levar vantagem, e nessa luta de interesses, alguém sempre sairá lesado. Ele recorda ainda que Jesus não repelia ninguém. Todos que o buscavam eram socorridos. E é a esse exemplo que devemos seguir, pois o egoísmo é a negação da caridade. As mensagens seguintes são assinadas por um espírito protetor e por Elisabeth de França, e também por Lamennais, tratando ainda da caridade, da sua relação com a fé e a importância de ambas na realização e vivência do amor ao próximo. Um dos pontos importantes a destacar dessas mensagens é a diferença entre um impulso generoso e a caridade. Todos, sem exceção, podem em algum momento ser tomados por um impulso de generosidade, que, embora também seja importante, na maioria das vezes é fugidio, situacional e acaba por atender momentaneamente a quem precisa. A caridade é impossível sem a fé, diz o Espírito protetor, tendo como características mais importantes a abnegação
e o sacrifício constante dos interesses egoístas. A fé é a inspiração para a coragem e perseverança, tão necessárias àqueles que escolhem o caminho da verdadeira caridade em busca da harmonia perante a diversidade. Deus nos criou a todos para sermos felizes, mas como podemos sentir felicidade diante do irmão que padece, diante do irmão que sofre? Embora saibamos que a felicidade é a nossa meta, sabemos também que a vida na Terra, ou seja, as nossas múltiplas encarnações, servem para o nosso aperfeiçoamento moral. Na experiência terrena, a felicidade está no bem que se pratica e é sustentada pela fé. Percebam, se não é a aplicação prática da máxima ensinada por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a fé, que nos dá sustentação, e ao próximo como a si mesmo, a própria prática da caridade. E a caridade é para todos. Deus ama indistintamente a todos os seus filhos. Jesus acolhia aos pobres, doentes, estrupiados, infelizes e criminosos, todos na mesma jornada de evolução e aprimoramento, todos com o mesmo desejo de felicidade, todos com a mesma necessidade de melhorar-se, curar-se, arrepender-se. Somos nós mesmos, todos esses indivíduos. Elizabeth de França explica que a verdadeira caridade não se resume às esmolas ou às palavras de consolo que oferecemos aqui ou ali. A verdadeira caridade é a benevolência concedida sempre ao nosso próximo, em todas as coisas, em todas as situações, e especialmente em nossas preces. Está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo que não devemos desejar a eliminação, o expurgo ou a morte, nem mesmo daqueles que são considerados criminosos. Jesus é o nosso modelo e jamais deixou de estender a sua mão a quem quer que fosse. Isso é o que se espera de nós, que façamos nossas preces em favor desses irmãos que se desviaram do caminho do bem, ao invés de adotar campanhas de extermínio em redes sociais. Mais do que isso, para nós espíritas, significa assumir verdadeiramente a responsabilidade perante o que preconizamos. Não preconizamos o extermínio e a morte de ninguém. Para tanto, não podemos e nem devemos julgar os outros jamais, uma vez que temos atitudes consideradas normais em nosso cotidiano e que aos olhos do Pai Criador seriam alvo de severa reprovação. Por exemplo, destruímos coisas, produzimos lixo, extinguimos seres da criação e devastamos nosso próprio planeta. Todos os dias. E escolhemos ignorar isso sob o pretexto de que todos fazem assim também. Escondemos dos nossos próprios olhos todo o mal que fazemos, sob o pretexto de que é normal. Almejamos um mundo melhor, mais fraterno, onde a paz reine entre os seres, um mundo anunciado pelos espíritos superiores. Mas é fundamental que façamos a nossa parte para que seja assim. Temos que exercitar o amor incondicional ao próximo, como a um irmão querido, filho do mesmo Pai Criador. Mas até quanto devemos fazer isso? Lamennais traz essa reflexão em sua mensagem. Devemos ser caridosos a ponto de pôr nossas vidas em risco? Qual o critério? Quem seria merecedor desse sacrifício? Novamente, o esclarecimento sobre a caridade nos diz que não se escolhe a quem socorrer. Nas palavras do amigo espiritual, o devotamento é cego. É considerado todo indivíduo
merecedor da caridade, de socorro e de ajuda. Mesmo aquele que seja tratado como um inimigo, um malfeitor, um criminoso, é nosso irmão na criação e às vezes precisa viver essa experiência para modificar a sua conduta. Então, minhas amigas, meus amigos, concluímos que a voz do coração é um chamado amoroso para olharmos além de nós mesmos e enxergarmos o próximo. E a compaixão, essa é a verdadeira caridade. Amar ao próximo como a si mesmo é pôr em atividade, pôr em funcionamento em nossas vidas a compaixão e, por consequência, a verdadeira caridade. Essa é a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz hoje. E agora eu convido a todos para que façamos juntos uma vibração. Então, ainda com os nossos pensamentos elevados ao plano maior, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, vamos neste momento, primeiramente, agradecer pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e pedir que tenhamos, Senhor, a ajuda do plano maior para colocarmos em prática a cada um desses ensinamentos. Vamos agora expandir o nosso desejo sincero de ajudar o nosso próximo, de ajudar os nossos irmãos. Vamos expandir isso nos limites do nosso planeta. Pensar nessa nossa terra, nessa nossa escola, e envolvê-la toda numa vibração, num desejo de paz, de harmonia, de fraternidade, de desenvolvimento, de evolução. Mestre Jesus, ampara, Senhor, as pessoas que neste momento estão sofrendo com a guerra, sofrendo com a fome, com a falta de recursos. Ampara cada um desses irmãozinhos, mas especialmente ilumina, Senhor, as mentes e os corações dos governantes, para que eles também, em primeiro lugar, escolham outras maneiras para resolver as suas contendas. Vamos nos aproximar de nós neste momento, vibrando pelo nosso Brasil, também pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria, para que tenham a inspiração do plano maior, para tomarem as melhores atitudes. Vamos neste momento vibrar por todo o nosso povo e, em especial, por aqueles que neste momento carecem também de uma moradia, tantas pessoas nas ruas, Senhor, por aqueles que estão envolvidos com as drogas, com a criminalidade, que eles tenham mãos amigas que possam socorrê-los, ajudá-los. Pedimos por aqueles que estão nas instituições, creches, orfanatos, asilos, lares para idosos, que eles não sintam, Senhor, solidão, que neste momento recebam o nosso abraço carinhoso, amoroso e que se sintam pertencentes a esta grande família espiritual que somos. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, em tratamento, cuidando de sua saúde, por aqueles que estão se desligando desta existência, que todos eles tenham a melhor assistência, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão nas cadeias, que seja esta experiência uma oportunidade bendita para a modificação,
para o aprendizado. E humildemente, Senhor, pedimos por esta casa, que é teto para tantos de nós no sentido espiritual, o Centro Espírita Allan Kardec, os seus departamentos, o Educandário Eurípides, Núcleo Vila Nova, o Alvorada de Cristo, no Jardim Proença, o Gustavo Marcondes, em Sousas, as creches Mãe Luísa, Lar dos 15 Irmãos ou Creche Gustavo Marcondes, e também todos os demais núcleos assistenciais que a nossa casa mantém. Que os amigos da espiritualidade estejam neste momento envolvendo a todos os trabalhadores, todos os tarefeiros, todos os frequentadores da nossa casa. E agora pedimos por nós, que tenhamos sempre, Senhor, o bom amparo, o bom conselho dos amigos da espiritualidade, que sejamos sempre cuidados com todo o carinho, para que acertemos no nosso caminho, para que acertemos os nossos passos e possamos sempre fazer o melhor de nós em favor do nosso próximo, pois amando a nós mesmos, teremos condições de amar o nosso próximo e que possamos desenvolver a caridade como uma meta, como um lema, como uma prática normal em nossas vidas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Agradeço a todas e a todos pela companhia deste momento nosso. Um grande abraço.